Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça, 26 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A semana começou com aquele azedume que tem marcado os mercados desde agosto. No fim do dia de ontem não deu para dizer que foi uma fuga generalizada de risco, porque as bolsas mostraram recuperação e nem todas as commodities perderam valor. Mas o dólar avançou e os rendimentos dos títulos públicos americanos renovaram as máximas de vários anos de novo, machucando a renda fixa do mundo em todo. O título de 10 anos subiu 10 pontos, bateu 4,5%, que é seu maior nível em 16 anos, enquanto o de 30 anos subiu 14 pontos, que é a máxima desde 2011. Ou seja, aquele aumento da inclinação das curvas de juros prossegue e de forma expressiva. Essa é a maior placa tectônica que tem se movimentado na atual conjuntura, então eu vou gastar um tempinho extra aqui. Um ponto interessante olhando, por exemplo, esse 10 anos dos Estados Unidos, que saiu de 4%, grosso modo, em agosto, para 4,5% agora. Na teoria econômica padrão, esses juros futuros são compostos por dois itens. As expectativas dos investidores sobre a trajetória da taxa básica daqui até o vencimento, em 10 anos, e algo que a gente chama de prêmio de risco pelo prazo desse título. Esse prêmio pelo prazo ele é definido como uma compensação que os investidores exigem para alocar um papel que vence tão lá na frente. Como daqui até lá esse rendimento pode mudar ao longo da vida do título, e o futuro a Deus pertence, certo? Você tem que ganhar um extra para comprar um título com vencimento tão longe. Pois bem, o Fed de Nova York publica diariamente o quanto que a alta do 10 anos aconteceu porque os analistas acham que o Fed vai subir mais os juros e o quanto ele está subindo simplesmente porque os investidores estão exigindo mais prêmio pela renda fixa americana longa. Do final de agosto até agora, 95% desses 50 pontos de alta que a gente viu no 10 anos vieram desse prêmio pelo prazo. Só 5% é a expectativa de juro de curto prazo mais alto. Essa distinção é importante porque vários jornais estão dizendo que o juro futuro está subindo pela narrativa de juros mais altos por mais tempo dos BCs. Pode ser isso também, mas me parece que tem coisa maior acontecendo aqui. Historicamente, o prêmio sobe por dois motivos: alterações nas percepções de risco, pelos títulos de longo prazo, e também por alterações na procura desses títulos específicos, versus a sua oferta. E aí tem vários suspeitos potenciais. O Fed segue reduzindo seu balanço, o quantitative tightening, aumentando a oferta de títulos, o que faz o seu preço cair e os juros subir. Tem saído aí notícias de várias economias que têm desavenças com os Estados Unidos e elas têm reduzido a procura pelos títulos públicos americanos. Esse mesmo Tesouro americano precisa encher o seu cofrinho, dado o risco de paralisação do governo americano de novo, o famoso shutdown. Por conta do shutdown, ontem a agência de rating Moody's disse que uma paralisação do governo federal pesaria negativamente de novo na avaliação do crédito soberano dos Estados Unidos, que acabou de ser rebaixado. E por fim, a incerteza quanto a perspectivas de curto prazo para a economia também aumenta os riscos dos títulos. As pesquisas mostram, por exemplo, que os prêmios por prazo tendem a aumentar em recessões, porque, por exemplo, os BCs poderiam ser pressionados a cortar juros mesmo com a inflação alta, e também aumenta em períodos em que há maior desacordo entre os analistas econômicos sobre o cenário. Bom, desacordo sobre o cenário é o que não falta, Tem gente falando que o ciclo de alta dos juros acabou, tem também quem vê a inflação podendo voltar, o PIB dele está reacelerando nesse terceiro trimestre, enquanto vários indicadores antecedentes continuam contando uma história de recessão há mais de um ano. Dentro das próprias projeções de juros longo do Fed, publicadas semana passada, abriu ali uma boca de jacaré expressiva entre as estimativas de cada diretor e corpo técnico. A consequência para o Brasil é uma maior seletividade dos investidores lá de fora, com curvas de juros mais inclinadas para cima, e isso aumentando, pressão sobre o câmbio para cima e também sobre as ações de empresas mais arriscadas principalmente. Aí sobre isso, vale só ter uma clareza aqui, é que como a nossa bolsa tem um peso grande sobre setores ali da velha economia, tipo commodities e bancos, talvez o estrago relativo seja menor do que aquelas bolsas que têm muita tecnologia. Enfim, olhando para o dia, o Brasil tem dois grandes destaques: a ata da reunião do Copom da semana passada e o IPCA 15 de setembro. O comunicado do BC semana passada teve um tom mais austero, mas tem existido uma divergência entre os comunicados e as atas, que têm vindo mais brandas. Vamos ver se isso acontece de novo. E sobre o IPCA 15, a gente tem números mais baixos que o consenso, como eu disse ontem, mas a gente sabe dos riscos aí para cima que podem vir de dois itens que são bem voláteis, que é passagem aérea e combustíveis.
De qualquer forma, os núcleos têm surpreendido positivamente em termos de menos inflação, e eles são, por construção, mais inerciais, o que abre espaço para um qualitativo positivo de novo. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.